Olá, AGV! Tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Mais uma quarta-feira aqui compartilhando conteúdo sobre vendas. Hoje eu vou falar com você sobre como reverter objeções de um cliente. Vou falar um assunto de técnica. E esse é um grande ponto de falha de muitos vendedores. Muitos vendedores acreditam que você vai dobrar o cliente, vai convencer o cliente com bons argumentos, convencido de que realmente tem um bom ponto, convencido de que o seu produto é melhor, ou mesmo acreditando que o cliente vai necessariamente comprar a ideia simplesmente por uma lógica explicativa. E não é isso que faz o cliente comprar. Claro que tem que ter uma coerência, tem que ter um discurso bacana, mas se não houver uma conexão estabelecida, o cliente fecha o coração. A venda, ela acontece antes mesmo de acontecer na mente, ela acontece no coração, né? Então eu vou falar para vocês um pouquinho algumas coisas que devem acontecer. Quando o vendedor ignora isso, ele costuma não deixar o cliente concluir o que está falando, né? Ele já está lendo ali o que o cliente está falando e ele meio que dá um corte no cliente, né? O cliente percebe que ele está só esperando. Sabe quando você entra numa conversa com alguém e você percebe que a pessoa não está te ouvindo? Ela está apenas esperando você parar de falar para ela falar a versão dela, né? Então, obviamente, no momento que você tem essa percepção a respeito de alguém, você já não ouve mais ela. Você já tem dificuldade, você já fecha o seu coração, né? Muitas vezes o vendedor já tem argumentos prontos, que ele aprendeu com o gerente dele, que ele ouviu o diretor dele falando, então ele acredita que repetindo aqueles argumentos, ele vai convencer o cliente. E não é verdade, não vai convencer, né? O cliente, ele pensa, o cliente, ele sente e ele vai comprar do vendedor que conseguir acessar o coração dele e o intelecto dele. Então, algumas coisas importantes para você fazer, vendedor, você poder fazer para conseguir transmitir confiança e conseguir mudar uma visão de um cliente. Primeiro, você tem que ouvir atentamente o cliente, né? Mesmo que você tem que, antes mesmo de você falar, você tem que se assegurar de que realmente aquele cliente concluiu o que ele estava falando, tá? Enquanto ele está falando, você tem que se colocar no lugar dele. Pensa que aquele cliente, quando ele fala alguma coisa para você, ele está convicto que ele tem razão. Ele tem o ponto de vista dele e no ponto de vista dele ele está certo. Mesmo que você tenha certeza que ele esteja errado, que ele esteja equivocado. Mas você não pode já transmitir isso com caras e bocas ou com qualquer coisa. Então, quando você se coloca no lugar do teu cliente, você consegue interpretar a forma que ele está enxergando aquilo, se colocando no lugar dele, esperando ele concluir, ou seja, respeitando o timing certo, ou seja, o momento certo para você entrar, né? E antes de você começar a dar a sua versão, concorde com o cliente, porque quando você se coloca no lugar dele, você concorda com ele. Quando você concorda com o cliente, não quer dizer que se você concorda com tudo que ele falou, mas você concorda com o sentimento, você concorda com ele ter razão no ponto de vista dele. Não entendo, não, eu compreendo. Fale de maneira sincera, o cliente vai receber, vai sentir essa sinceridade nas suas palavras e vai abrir o coração para você. No momento que ele abre o coração para você, aí você entra com a sua posição, com o seu argumento e, obviamente, você vai ter muito mais chances de persuadir o cliente em cima da sua ideia, né? Toda vez que você tiver que falar uma coisa um pouquinho mais confrontativa, peça licença. As pessoas, elas são abertas, na maioria das vezes elas estão abertas e são abertas a serem confrontadas, desde que você peça permissão, do tipo, você me permite te falar uma coisa, minha opinião sobre esse assunto? Claro, não, pode falar. Ou seja, quando a pessoa te dá autorização, você
Aí você vai falar a sua versão. E sempre lembre de uma máxima: ninguém gosta de ser convencido, nem uma criança. Ninguém gosta que alguém diga para ela assim: isto é bom para você. As pessoas gostam de concluir, nós gostamos de concluir com os nossos próprios meios. Então, o melhor vendedor é aquele que, ao invés de dizer para o cliente, isso é bom para você, confia em mim que isso é o melhor, ele vai fazer o cliente concluir, ele vai fazer as perguntas certas, de modo que aquele cliente conclua, não é? Por exemplo, vai perguntar, seria isso, seria aquilo, conduzindo o cliente a concluir por si mesmo, com seu próprio intelecto, com sua própria inteligência, que a melhor opção é o seu produto. Então, é isso, GV. Faça isso. Assista 2 vezes aqui, porque eu percorri um caminho aqui, desde ouvir atentamente, se colocar no lugar do cliente, assegurar, e você vai ver que você vai ser muito mais persuasivo na sua argumentação, não é? Você vai conseguir muito mais vendas se você colocar em prática essa forma que eu te coloquei aqui. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana, até semana que vem aqui no Telegram do GV.